Oi, gente. Aqui mais um vídeo para vocês. E vou falar de uma pessoa que morou em um lugar, uma fazenda, e era criada pelos pais. Infelizmente não deu certo a relação dos pais e cada um foi para o seu lado, né? O pai ficou na casa e a mulher foi para a casa de um dos filhos, no caso, uma filha. O que é que acontece? Depois daí, o marido dessa filha arrumou um trabalho numa usina e ela teve que ir morar lá porque tinha casas para os moradores, os trabalhadores dessa usina. Aí, tipo, ela ficou na casa de outra filha, que com o passar dos dias ela arrumou trabalho, foi trabalhar em casas de família e ela tem uma filha, e essa, aliás, um bocado de filho, né? Nove filhos, em nove. E essa era mais nova, no caso, quando eles se deixaram, tinham 8 anos. 8 anos. Passado o tempo, quando ela tinha 13 anos e 2 meses, no caso, a mãe dela faleceu por conta de um derrame cerebral. O que acontece? Ela ficou com a irmã, né? A filha mais nova ficou com a irmã que estava morando, que a mãe estava morando com a filha lá na casa. Com o passar do tempo, ela ia para casa de uma irmã, ia para casa de outra irmã porque tinha filhos pequenos, e essa pessoa ia para dar uma ajuda, para dar uma olhada, tipo coisas assim, mas não tão explorador, né? Mas ela ficou uma pessoa, tipo, sem saber se haver no mundo, sem saber o que fazer do mundo, no caso essa menina, que já estava com 13 anos. Não contar a ela como era a primeira menstruação, a mãe dela não entrava em contato, porque naqueles tempos atrás, porque tem 30 e poucos, 33 anos e um pouquinho, esse caso aconteceu, né? Que a mãe dela faleceu. Hoje em dia ela tem 46. O que é que acontece? Ela ia da casa das famílias dela, tipo as irmãs, 6 irmãs, 5 irmãs, 6 com ela, e 3 irmãos, homem. Mas foi na casa de uma das irmãs que começou a acontecer um inferno. E o inferno, gente, a gente diz que aquela pessoa vai morrer, vai para o inferno, mas o inferno é aqui na terra. Porque aí começou toda a tragédia assim, que ela não sabia se haver, né? Ela teve que aprender a se cuidar, fez a primeira menstruação, escondeu porque tinha vergonha, achava que iam brigar com ela, e depois ela aceitou que todas as mulheres tinham que ver a primeira menstruação para depois, assim, casar, engravidar e ter filhos, né? E ela foi amadurecendo na força, na base da força. Ia nas casas das irmãs, nunca falava para ela sobre namoro, como era o namoro, que ela já estava, né, naquele período de adolescência. Então, tinha, às vezes, né, tipo, hoje em dia não, tá tudo mais moderno, mas antigamente, se existia a paquera, se existia um tempo que passava ali para dizer aquela pessoa que gostava, para levar um sim ou um não, e tudo assim acontecia assim, naturalmente, e era muito mais bonito, né? Eu, no meu caso, também acho. Então, o que aconteceu? Ela ficava na casa de uma das irmãs, e uma dessas irmãs casada, né? Óbvio, e tinha 2 filhas. E nessa casa tinha o marido dela, que ele em termo financeiro não era ruim, mas ele era assediador. Ele assediou muito
essa menina, ela sofreu muito por conta que não podia contar a família. Ela sofreu por conta que ela pulava a janela do quarto de madrugada, com medo dele entrar. Ela viu ele mexendo no corpo quando estava deitada dormindo. Então foi várias vezes tipo de assédio. Nunca chegou no ponto, assim, tipo, estuprar, né? Chegar no finalmente. Mas ela sofreu muito por conta disso. Ela ficou um pouco rebelde, não quis mais estudar. As irmãs falavam que ela não queria nada com a vida, que ela queria só aproveitar, só ficar ser preguiçosa e etc e tal. O tempo foi passando, ela foi ficando mais madura, arrumou uma pessoa, gostou de uma pessoa que durou muito tempo, namoro, de 5 anos ou mais, mas nunca chegaram no finalmente, né? Era muito segura de si para isso, mas ela tinha liberdade. Se ela quisesse ela ter tido relação íntima com o namorado, ela tinha fácil, fácil, porque naquele tempo algumas das irmãs não ligava para isso. Ela ia para uma festa que tinha uma sede que tinha todo mês festa, e ali ela ia, não tinha irmã para pegar no pé, tinha irmã, tinha o pai, um pai já morava com outra irmã porque pegou um problema de saúde e não pôde mais trabalhar, também ficou esperando a aposentadoria chegar e morou com a outra irmã. E assim ela teve oportunidade de fazer várias coisas erradas, mas ela ia para banda, ia para trio elétrico, que antigamente tinha muito, principalmente quando era no tempo de eleição. E ela não fazia, né? Não deu o corpo fácil assim. Mas chegou um tempo que ela conheceu um rapaz que o mesmo rapaz que ela namorava e ela se entregou, ia completar 18 anos ainda. E ele viajou para fazer um negócio lá e ela soube que ele tinha engravidado uma mulher e não quis mais saber desse rapaz. Terminou tudo bem. Conheceu outra pessoa que não passou nenhum ano, engravidou, só que não engravidou do cara que ela tava namorando assim, do tio. Para você ter uma ideia, não compare um tio como um tiozinho, tipo cabelo branco, não. Tinha quase a mesma idade. Tinha quase assim, diferença de 2 anos e pouco, se fosse isso. Ou menos do que isso, no caso. Ela engravidou dele, só teve um dia só que ela teve com ele, teve relação íntima e engravidou. Ela não quis dizer quem era, mas as pessoas que viam, né, porque no caso do sobrinho, via todo o tempo com ele, vinha para casa ia para casa da mãe dele, você estava na calçada com ele, ia para as bandas, saía das bandas com ele, e todo mundo via que estava junto, via, né, namorando, e todo mundo disse daquele cara. Ele veio na casa dessa menina, humilhou ela, dizendo que ela não sabia quem era o pai, né? Então, ela sofreu muito, mas não por isso, não. Ela sofreu por conta que estava sabendo que ia criar aquela criança só. E ela ficou calada por não dizer realmente o que tinha acontecido. O que aconteceu realmente nesse dia, né? Ela poderia chegar até ele e dizer, essa criança é de tal fulano. Mas ela era uma pessoa muito mal informada, porque quando ela teve relação com ele, ela passou alguns dias, uns 15 dias ou quase 3 semanas, voltou pro namorado, que no caso era pro sobrinho, não pro tio, e teve relação.
Mas nesse caso, nesse dia, ele teve relação com preservativo. Então, dias depois, ela viu a menstruação, mas veio muito pouquinho, então ela ficou cismada. No próximo mês, não desceu. E ela começou a sentir algumas coisas diferentes. E passou 2 meses e ela viu que ela estava realmente grávida. Foi tudo isso. E ela, a família, as irmãs diziam, o cara vai ter que assumir, não sei o que. Ele não quis assumir nada, porque dizia que não era dele. E ela dizia que era dele, porque ela achava que por ter uma vez a relação com uma pessoa, não engravidava. Então ela dizia que era dele. Por quê? Tinha meses que ela estava com ele, só ficou apenas uns 15 dias sem ficar com ele. Então ela se vingou, tipo, achava que estava se vingando, ficou com o tio. A cabeça de uma jovem, né? Então ela ficou com o tio, pensando que ia atingir ele, mas ela foi a principal atingida e a criança, né, principalmente. Não tinha nada a ver. Então, o que acontece? Ela ficou calada, teve a filha, ficou de casa em casa, levava cara feia de um, cara feia de outro, cara feia de um, cara feia de outro. O tempo foi passando, essa criança cresceu, é muito parecida com a família deles. Então, ela descobriu por si própria, quando tinha 18 anos. Quando ela tinha 18 anos, ela descobriu, hoje tem as redes sociais, né? E ela descobriu morando próximo dessa família, né? Que é o pai dela. E eles acharam muito parecida. E fazendo só uma pergunta a ela, ele descobriu que realmente eu tinha uma filha que era deles. Aí os dois ficou em paz, tipo, você é minha filha, porque parecia muito com a família, né? Então foi quando ela chegou até a mim e falou que eu peguei muitas conversas no meu telefone, na época ela não tinha, e ela hoje tem 26 anos. Pegou o telefone e descobriu que ela estava conversando com o pai dela. Aí ela chegou até a filha, sentou e falou, olha, ela teve relação com o tio, mas foi só uma vez e engravidou. E ela não sabia que uma única vez ela achava que não engravidava. Só depois, com o passar do tempo, com o telefone, o tempo passando, amadurecendo, que ela viu que a possibilidade de o tio ser pai era 90% ou 100%. Então, tudo que ela acrescentou na frente, dizendo que o pai era o namorado dela, né? No caso, não era. Mas ela não sabia, não era porque ela queria empurrar para ele, porque não queria dizer que tinha ficado com outra pessoa e depois acabou voltando com poucos dias para o namorado. Então, não é se dando de inocente, era porque era mesmo, naquele tempo era muito atrasado para essas coisas, muito. Hoje em dia não, não tem atraso não. Se der uma de coitadinha, né? Mas antigamente não tinha isso não, há 26 anos atrás, há 27 anos atrás não tinha esse negócio não, que hoje existe tudo, né? A pessoa descobrir. E foi isso, gente, que aconteceu. Aí, no caso, essa pessoa chegou até uma das irmãs, falou que tinha sido assediada há tempos atrás pelo o cunhado, né? Que assediou muito. E ela ficou impactada. Aí eu disse, mas eu já perdoei tudo. E a gente continua se falando. E eu desejo que só Deus vai julgar ele, né? Mas ele nunca chegou, ele é crente, mas nunca chegou até mim, me pediu desculpa, perdão, nada. Mas ele sabe que fez muita coisa errada comigo, muita coisa. Só não chegou nos finalmente. Por que eu digo comigo? Porque essa história é minha, essa história aconteceu comigo e é muito ruim
você guardar só para si, você tem que um dia, um momento desabafar para alguém. E eu estou desabafando agora. E quando eu dizia essa pessoa se foi referente a mim. Alguns momentos eu me peguei dizendo eu, né? Você voltar um pouquinho, vai saber. Então, foi isso, gente, que aconteceu. Aconteceu isso tudo, foi comigo. Hoje em dia eu fico, tipo, a minha outra irmã, eu falei também, minha outra irmã mora em outro lugar que é uns 40, 50 minutos daqui a distância. E ela é muito boa, uma irmã muito boa. Mas o que eu fiquei mais chateada não é por elas não ficarem com raiva dele, e sim por ela não dar bola a isso. Sentar e conversar comigo, como que aconteceu isso, como não sei o quê. Porque ele hoje em dia é uma pessoa crente, é uma pessoa temente a Deus, fala muito em Deus, fala isso, fala aquilo, mas não fala dizendo queria que me perdoasse porque fiz isso, não sei o que, aconteceu. Não fala. Então, duas já sabe de tudo isso, mas é como se não tivesse acontecido. Aí eu fico, Senhor, será que é eu a culpada? Será que é eu que fiz errado, né? Por que será que não deu assim, uma ficou impactada, mas depois era como se nada aconteceu. Eu falei com a outra, ela ouviu, mas ainda olhou e disse assim, mas ela é uma pessoa agora de Deus, ela não sei. Nossa, eu me senti culpada de estar falando aquilo, eu me senti a culpada principal, é como se eu tivesse que pedir perdão por falar aquilo, por estar falando aquilo de uma pessoa tão temente a Deus. E a gente fala, onde está a justiça? Só esperar a justiça de Deus, né? Porque eu perdoei, eu não tenho raiva, não desejo mal para ele, mas eu queria muito que ele chegasse a mim e conversasse com isso, que eu tenho certeza que ele se arrependeu, que ele é realmente uma pessoa hoje muito temente a Deus, mas ele nunca chegou, ele nunca falou, ele nunca chegou até lá na igreja, subiu lá no palanque da igreja e falou que fez uma coisa errada, que falou que fez muita coisa errada com a esposa e tudo tal, mas não falou sobre isso, nunca falou. Então, eu me sinto a errada e me sinto que eu não posso mais falar nisso com alguma pessoa da família, é como se eu fosse a culpada de estar comentando sobre uma pessoa tão certa, que está tão temente a Deus. Aí fica a resposta, né? Mas vocês que estão aí do outro lado, não tema, não deixe isso acontecer. Não guarde para si uma coisa dessa. Mesmo tendo, assim, essa resposta da família. Na época eu não falei, porque eu tinha medo do meu pai. Meu pai morreu sem saber disso. Porque o meu pai era uma pessoa, assim, cabeça quente. Muito cabeça quente. E eu tinha medo dele deixar ela, e ela tinha 2 filhas para criar. Eu tinha medo de contar a minha família ficar com raiva ou partir para cima dele na época, coisa que poderia ter acontecido. Mas depois de tanto tempo, é como se fosse uma coisa velha que aconteceu, mas deixa para lá, né? Não foi com eles, foi só comigo. Então eu me sinto, às vezes me culpo e não por ter falado, né? Guardei há tanto tempo, era melhor não ter falado, mas eu falei. E o que eu digo para vocês, não guarde isso para vocês. Se acontecer agora, no momento, fale com alguém que você confia, fale com alguém que você sabe que pode acreditar em você. Hoje em dia tem telefone, grava. Queria que naquele tempo tivesse essas coisas, né? Telefone para essas coisas, mas não tinha.
Hoje em dia a gente tem nas mãos coisas que a gente pode gravar e provar depois. Então façam isso. Não deixe que isso aconteça com vocês e você não ter como provar, sabe? Não ter como provar. Eu acredito sim que a minha irmã acreditou em mim. Eu sei que acreditou, mas é como se fosse uma coisa fria, mas eu tenho certeza. Se esse negócio tivesse gravado há tanto tempo, se eu mostrasse, eles iam ficar realmente revoltados. Mas já aconteceu, né? Ele está muito bem com a minha irmã, tem as 2 filhas, tem 3 netas, e peço a Deus que ilumine a cabeça dele, proteja ele e faça um homem muito decente, que nós sejamos também muito unidos e que Deus, né, faça, que Deus faça a justiça, porque não adianta só você perdoar, mas ficou lá no passado coisa que na cabeça da gente não tira, não sai nunca da gente, a gente sempre fica com isso na mente. Então isso é muito sofrido pra gente, principalmente quando você conta para uma pessoa, para a segunda pessoa e aquela pessoa não tá nem aí, achar que é uma coisa que ficou há muito tempo, vai fazer o quê? Ele com certeza já se arrependeu muito porque é um homem temente a Deus. É isso, gente. Esse vídeo que eu queria contar é a mais pura verdade, do fundo do meu coração. Eu juro pelo amor que eu tenho aos meus filhos, meus netos, minha família, que isso tudo foi verdade, aconteceu comigo, que aconteceu com muitas pessoas também. Tem muitas pessoas para contar coisas muito mais piores do que a minha. Eu não deixei chegar no ponto lá definitivo, porque ali era o limite de eu suportar. Mas é uma coisa muito nojenta. Quando eu penso nisso, ainda acho muito nojento. E é isso, gente. Quando fala sobre negócio de estupro que eu assisto na televisão, eu não consigo assistir, eu pulo, eu tiro de canal. Eu não gosto de ver, porque uma coisa que fica impune é revoltante demais. É revoltante demais, gente. A gente parar para pensar, é revoltante. Aquela pessoa não ter nem como dizer, foi eu, desculpa. Não tem. Que as pessoas acham que a pessoa que é errada vai pegar nesse assunto para quê agora? Só para fazer um mal na família? É isso. Gente, é esse. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha paciência de assistir tanto tempo esse vídeo. Dá uma pausa, depois vai assistir de novo, mas assistam todinho, né? E se inscreva no meu canal. E tem mais vídeo, não com tanto tempo, menos tempo, né? No máximo 10 minutos, 11 minutos. Vai ser. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.